Existe um trecho na Bíblia que fala sobre um filho ser levado para fora da cidade e morto por apedrejamento. Está escrito em um dos livros mais importantes do Antigo Testamento, e por séculos essa passagem foi usada como argumento para uma das acusações mais fortes contra a Bíblia. Mas existe um detalhe que muda completamente a forma como esse texto é entendido. Algumas pessoas se perguntam: a Bíblia realmente ordenava matar filhos desobedientes? Mas a pergunta correta seria: quem era esse filho? O que significava ser um rebelde naquela sociedade? E essa era uma prática comum ou uma situação jurídica extrema dentro de um mundo completamente diferente do nosso? Hoje, essa passagem continua sendo debatida por historiadores, estudiosos da religião e pessoas que tentam entender como textos antigos devem ser interpretados no mundo moderno. Um único versículo, milhares de anos de discussão e uma pergunta que atravessa gerações. Afinal, a Bíblia realmente ordena o apedrejamento de filhos? Vem comigo, porque é exatamente sobre isso que vamos discutir nesse vídeo. Quando muitas pessoas leem essa passagem pela primeira vez, a conclusão pode parecer até óbvia. Você pode entender que a Bíblia mandava matar filhos que desobedecessem aos pais, mas essa interpretação deixa de fora uma parte fundamental da história. O texto nasceu dentro de uma sociedade antiga, com leis, autoridades e conceitos de família muito diferentes dos atuais. O filho rebelde da Bíblia não era simplesmente uma criança que respondeu mal aos pais. A realidade por trás dessa passagem é muito mais complexa. Qual é exatamente o texto que gerou essa polêmica? O que significava ser considerado um filho rebelde no antigo Israel? Como estudiosos e diferentes tradições religiosas interpretam essa passagem atualmente? A resposta para essas e outras perguntas eu vou te responder tudo nesse vídeo. Porque às vezes a maior dificuldade de entender um texto antigo não está nas palavras, está no mundo que existia antes delas. Para entender essa passagem, precisamos voltar milhares de anos no tempo. O cenário é o antigo Israel, uma sociedade que existiu em um período muito diferente do mundo moderno. As leis daquele povo estão reunidas principalmente no conjunto de textos conhecido como Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica. Entre essas leis está uma passagem registrada em Deuteronômio 21, 18 a 21. O texto descreve uma situação envolvendo um filho chamado de rebelde e obstinado. Mas antes de imaginar uma família moderna enfrentando um adolescente desobediente, é preciso entender a estrutura daquela sociedade. Naquele período, a família não era apenas uma relação afetiva, ela era também uma unidade econômica, social e jurídica. A sobrevivência dependia da organização da casa, da autoridade dos mais velhos e da estabilidade do grupo. Por isso, conflitos dentro da família tinham um peso muito maior do que costumam ter hoje. O ponto que tornou essa passagem tão controversa está justamente na consequência apresentada pelo texto. Ela menciona que os pais deveriam levar o caso aos anciãos da cidade e que, após um julgamento, o filho poderia receber uma punição extrema. Mas existe um detalhe frequentemente ignorado. O texto não descreve uma decisão tomada apenas pelos pais. O caso deveria passar por uma autoridade pública, ou seja, não era uma autorização para que qualquer pai punisse um filho como quisesse. Era apresentado como um processo dentro de uma estrutura jurídica antiga. E esse detalhe muda a pergunta. A questão deixa de ser apenas: um filho podia ser morto por desobedecer? E passa a ser: que tipo de comportamento esse texto estava tentando regulamentar dentro daquela sociedade? Porque a palavra traduzida como rebelde envolve mais do que uma simples falta de respeito. Ela aparece associada a uma postura persistente de rejeição da autoridade familiar e da ordem social. Era uma situação extrema, não uma discussão comum dentro de casa. Isso não significa que todos os estudiosos concordem sobre cada detalhe da passagem. Existem diferentes interpretações dentro da tradição judaica e cristã sobre o significado desse texto e sobre sua aplicação. Alguns pesquisadores entendem que a lei funcionava como uma demonstração de um ideal jurídico severo de uma sociedade antiga. Outros destacam que a própria estrutura do texto pode ter colocado barreiras tão altas que sua aplicação prática teria sido extremamente rara. O ponto principal é que ler uma lei de milhares de anos com os olhos de hoje pode criar uma conclusão incompleta, porque palavras permanecem,
mas os mundos onde elas nasceram desaparecem. E para entender essa passagem de verdade, precisamos responder uma pergunta ainda mais importante. O que exatamente significava ser um filho rebelde no antigo Israel? Quando ouvimos a expressão filho rebelde hoje, quase automaticamente pensamos em uma criança ou adolescente que desobedece aos pais, alguém que responde mal, que quebra regras, que desafia uma ordem dentro de casa. Mas essa imagem vem de uma sociedade moderna, onde a adolescência, a educação e a relação entre pais e filhos funcionam de uma maneira completamente diferente. No antigo Israel, a família tinha uma função central na organização da vida. O pai era visto como uma autoridade dentro da estrutura familiar. A casa era o centro da produção, da transmissão de valores e da preservação da identidade do grupo. Por isso, um conflito familiar grave não era apenas um problema privado. Ele podia ser entendido como uma ameaça à própria ordem social. É dentro desse cenário que aparece a descrição do chamado filho rebelde. O texto de Deuteronômio não apresenta simplesmente um jovem que se recusa a obedecer a uma tarefa ou que comete uma falta isolada. A passagem descreve alguém considerado persistente em sua rebeldia, alguém que rejeita a correção dos pais e mantém um comportamento destrutivo. O próprio texto menciona características associadas a excessos e a vida descontrolada. Mas existe uma questão importante: como saber exatamente o alcance dessas palavras? A resposta é que dependemos de estudos históricos, linguísticos e das interpretações desenvolvidas ao longo dos séculos. Dentro da tradição judaica, por exemplo, interpretações posteriores discutiram condições extremamente específicas para esse caso, tornando sua aplicação prática muito restrita. Alguns estudiosos observam que a passagem pode ter funcionado mais como uma afirmação da gravidade da autoridade familiar naquele contexto do que como uma descrição de uma prática comum. Essa diferença muda completamente a forma de enxergar o texto. A passagem não está falando simplesmente sobre pais irritados com filhos que não obedecem. Ela está inserida em um sistema jurídico antigo, onde família, comunidade e autoridade estavam profundamente conectadas. O conflito que o texto aborda é muito mais amplo. O que acontece quando uma pessoa rejeita completamente as estruturas que sustentam aquela sociedade? Hoje, nossas leis tratam família, educação e responsabilidade de maneiras diferentes. Como uma sociedade decide onde termina a liberdade individual e começa a responsabilidade coletiva? E é justamente aí que essa antiga passagem deixa de ser apenas uma discussão sobre uma lei de milhares de anos. Ela passa a revelar uma questão que acompanha a humanidade até hoje: como equilibrar autoridade, justiça e compaixão. Mas para entender completamente essa questão, ainda falta descobrir algo essencial. Afinal, uma lei escrita em um texto sagrado é uma ordem permanente para todos os tempos? Ou ela também é um retrato da época em que foi criada? Uma das maiores dificuldades ao interpretar textos antigos é entender a diferença entre uma lei registrada e uma lei aplicada. Quando encontramos uma regra em um documento histórico, surge uma pergunta fundamental: ela descreve algo que acontecia todos os dias? Ou ela representa um ideal jurídico de uma sociedade específica? Essa questão aparece em muitos códigos antigos. Civilizações como a Mesopotâmia, o Egito e Israel criaram sistemas de leis para organizar sociedades com valores e estruturas muito diferentes das atuais. A Bíblia não surgiu fora da história. Seus textos nasceram em determinados períodos, com conflitos, costumes e formas de governo próprias. Por isso, estudiosos analisam essas passagens considerando o contexto cultural em que foram produzidas. No caso de Deuteronômio, a lei está inserida em uma coleção de instruções destinadas a uma comunidade antiga que buscava organizar sua vida religiosa, social e jurídica. O grande debate começa quando uma pessoa tenta transportar diretamente uma lei antiga para os dias atuais. Ao invés de se perguntar: o que esse texto dizia naquele momento? Se pergunte: como esse texto deve ser entendido hoje? Essa é uma das diferenças entre uma leitura histórica e uma leitura exclusivamente literal. Muitas tradições religiosas reconhecem que existem leis bíblicas ligadas a contextos específicos da antiga sociedade israelita. Algumas eram relacionadas a práticas de culto.
Outras tratavam de questões civis de uma comunidade que não existe mais da mesma forma. Por isso, diferentes grupos religiosos desenvolveram maneiras distintas de interpretar essas normas. Alguns enxergam essas leis como princípios morais permanentes. Outros entendem que determinadas regras pertenciam à estrutura daquele período histórico. Esse debate mostra algo maior sobre qualquer documento antigo. Um texto pode preservar uma mensagem importante mesmo quando suas regras pertencem a outro tempo. É possível estudar uma lei antiga sem necessariamente aplicá-la da mesma maneira hoje. Assim como podemos estudar códigos de sociedades antigas para compreender seus valores, seus medos e suas prioridades. A pergunta sobre o apedrejamento de filhos, então, se transforma. Ela deixa de ser apenas uma discussão sobre uma punição específica e passa a ser uma reflexão sobre como seres humanos atravessam milhares de anos tentando interpretar palavras escritas em mundos que já desapareceram. Porque compreender um texto antigo não significa apenas ler suas frases. Significa reconstruir a realidade onde essas frases fizeram sentido. E quando fazemos isso, surge a questão mais profunda de todas. O que essa passagem revela sobre justiça, família e a maneira como a humanidade entende a própria fé? Só recapitulando, até aqui descobrimos que a passagem de Deuteronômio não descreve simplesmente um filho desobediente recebendo uma punição por uma briga familiar. Também vimos que o termo rebelde pertence a uma sociedade antiga, com estruturas jurídicas e familiares muito diferentes das nossas, e entendemos que uma lei registrada em um texto religioso precisa ser analisada dentro do período histórico em que surgiu. Mas a parte mais importante ainda está por vir, porque essa passagem revela uma discussão muito maior do que uma antiga punição. Ela fala sobre como diferentes gerações interpretam justiça, autoridade e fé. E é justamente nessa última parte que vamos entender por que esse texto continua sendo debatido milhares de anos depois. Mas antes de continuar, deixe o like no vídeo. Eu vi que tem muitas pessoas que assistem nosso conteúdo, mas esquecem de contribuir no like. Assim, você vai me ajudar a sempre continuar trazendo pesquisas como essa sobre o cristianismo, além de estar ajudando mais pessoas a compreender temas históricos e religiosos com mais profundidade. E agora vamos para a pergunta principal. O que uma das passagens mais difíceis da Bíblia revela sobre a forma como seres humanos constroem suas ideias de moralidade e significado? No fim das contas, a discussão sobre o chamado filho rebelde vai muito além de uma punição descrita em um texto antigo. Ela toca em uma das perguntas mais antigas da humanidade: como uma sociedade define o que é certo e errado? No mundo do antigo Israel, a família era uma das bases da existência social. A continuidade da comunidade dependia da transmissão de valores, da preservação da identidade e do respeito às estruturas de autoridade. Por isso, textos como Deuteronômio refletem uma época em que decisões familiares, religiosas e jurídicas estavam profundamente conectadas. Hoje, vivemos em sociedades onde essas áreas são separadas por instituições diferentes. A família educa, o Estado cria leis. As instituições religiosas orientam a fé, mas no mundo antigo, essas fronteiras eram muito menos definidas. E é justamente por isso que essa passagem continua causando debates. Algumas pessoas veem o texto como um exemplo das dificuldades presentes em documentos religiosos antigos, leis que refletem sociedades com valores diferentes dos atuais. Outras enxergam a passagem como parte de uma tradição jurídica que precisa ser interpretada dentro de um conjunto maior de ensinamentos bíblicos. O ponto de encontro entre essas perspectivas é uma questão essencial. Textos antigos não chegam até nós com um manual de interpretação automática. Eles atravessam culturas, idiomas e milhares de anos de mudanças sociais. A mesma frase pode levantar perguntas diferentes em épocas diferentes. E talvez esse seja o motivo pelo qual essa passagem continua sendo estudada. Ela obriga as pessoas a enfrentar uma tarefa difícil: entender o passado sem ignorar o presente. A grande lição dessa história não está apenas na resposta para a pergunta: a Bíblia realmente ordenava o apedrejamento de filhos? Está também na forma como buscamos respostas. Porque interpretar um texto antigo exige mais do que ler palavras isoladas. Exige conhecer a história. Exige compreender a cultura. Exige reconhecer que sociedades mudam e que a relação entre textos e leitores também muda com o tempo. No final, essa antiga passagem revela algo sobre todos nós.
A humanidade sempre tentou encontrar sentido em suas leis, suas histórias e suas crenças. E cada geração enfrenta o mesmo desafio: como receber a herança do passado sem deixar de pensar criticamente sobre ela. Milhares de anos depois, a pergunta continua viva, não apenas sobre a Bíblia, mas sobre todos os textos que ajudaram a construir o mundo em que vivemos.